Amém? Você está preparado? Está mesmo? Você está preparado para receber tudo que Deus já te deu e vai te dar mais agora? Mesmo? Tudo que Deus falar hoje você recebe? Vamos ver. Vamos ver. Vou falar algumas coisas com vocês nessa noite. Eu vou voltar ali? Não voltou? É aqui mesmo. Vocês sabiam que mais de 30 mil crianças e adolescentes fogem e saem de casa e vão viver em situação de rua e vivem em situação de drogadição, de prostituição? Mais de 30 mil. Na América Latina chega a quase 500 mil de crianças e adolescentes que saem de casa por muitos motivos, os quais eu coloquei ali, não eu, né? A reportagem. Por briga entre pai e mãe, por desobediência, por rebeldia, por tentar experimentar alguma coisa diferente que não encontrou, por influência de pseudos amigos, enfim, coisas as quais nós que já fomos e somos jovens, eu sou jovem, já vivemos, já vimos, já percebemos essas coisas também acontecer. Muitos adolescentes saem de casa porque a casa é chata, o pai é chato, a mãe é chata e resolve então ir para algum lugar. Esse lugar que ele não sabe onde é, não tem nenhum amigo para amparar, até então aparentemente tem, em alguns casos, ele encontra um amigo. Mas quando ele está lá no mundo mesmo, tudo perdido, ele percebe que aquilo que ele está vivendo não é nada comparado ao que ele tinha tudo de bom na casa do pai. 30 mil crianças. E nós temos um outro dado muito importante e alarmante. Desse número aí, nós temos crianças abrigadas, chamadas crianças órfãs de pais vivos. Pais que acabaram negligenciando a educação dessas crianças, por N situações também, e aí eu estou falando porque conheço de causa isso, porque não conseguiram educar, cuidar dos seus, porque passou por uma crise ou entrou então também em estado de drogadição, e aí a justiça, né, a vara da infância e juventude resolve então acolher e tirar essas crianças e elas ficam órfãos de pais vivos. Muitas crianças, milhares de crianças. No estado do Espírito Santo nós temos muitas outras crianças. Há mais ou menos 8 mil crianças em abrigos. A maioria absoluta em situação mesmo de abusos, maus tratos e às vezes de familiares, pessoas próximas. Algumas saem de casa sem saber porque nunca teve uma casa, procurando alguma casa para morar. Mas esse dado que eu estou trazendo aqui são de filhos que são negligenciados e em alguns casos também em detrimento da desobediência. Nessa noite, irmãos, eu quero falar com vocês também de um filho, que você já sabe de cor essa história. Que nesse caso não foi negligência dos pais ou do pai. O texto não nos diz que o pai maltratou esse filho, mas ele resolveu sair de casa. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, essa narrativa tão conhecida. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai: pai, quero a parte da minha herança. Assim ele partiu a sua propriedade entre eles.
Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou ao seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava comer a comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, eu aqui passando fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou mais digno de ser tratado como os teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para com seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, teve compaixão, correu, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou mais digno de ser tratado como teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, capa, e vistam nele. Coloque um anel no seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a celebrar o resgate. Dá uma mensagem: o resgate, o regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu as músicas e as danças. Então chamou os seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, não quis participar das festas. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo pelo Senhor e nunca desobedeci a uma ordem. Mas tu nunca mataste um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que desperdiçou todos os seus bens com as prostitutas, mandaste matar um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você sempre esteve comigo, e tudo que é meu é teu também. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e nos alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Ô irmãos, essa história é tão conhecida, que eu vou ousar fechar a Bíblia e vou encerrar a pregação. Você ri, né, Hugo? Ele pensa assim: duvido. Foi isso, não foi? Foi isso. Irmãos, essa é uma história praticamente universal. O cinema, o dramaturgo, os escritores, Moacir Esquila ou Esquilá escreveu sobre isso, sobre esse livro, sobre essa passagem, as novelas, enfim. Quem esteve na célula essa semana viu esse estudo. E com certeza não vai ser a última pregação que você vai ouvir. Talvez seja a sua última oportunidade de ouvir esta palavra e fazer algo diferente na sua vida. O texto nos diz que esse pai, ao receber esse filho, ele corre, abraça e coloca uma capa sobre ele, uma roupa sobre ele, vestes limpas, novas sobre esse filho. Talvez eu esteja falando para alguém nessa noite que em algum momento da sua trajetória resolveu sair de casa. E casa aqui, esse etos pode ser literalmente a tua casa, como pode ser a casa, o reino, a casa, a igreja. Porque casa, dentro do grego, é muito amplo.
E aí você saiu e sabe que no nome de Jesus, o teu lugar não é onde você está, nunca foi e nunca será. E quando esse filho volta, esse pai coloca uma capa sobre ele. E a série desse mês nós estamos falando sobre as capas de um chamado. Esse pai coloca algo nesse filho e diz assim: olha, eu quero restituir sobre a tua vida o que alguém tentou roubar. Essa capa que eu estou te dando é a capa do recomeço, do novo. Porque o pai, quando recebe de volta, ele não dá coisas velhas, ele dá coisas novas. Eis quem está em Cristo é uma nova criatura. Deus quer te dar uma capa do recomeço nessa noite. Deus quer te fazer uma pessoa nova. Talvez em algum momento você se perdeu em algo que aconteceu na casa do pai e resolveu experimentar algo que não era para você. Deus está dizendo assim: hoje eu quero te dar vestes novas. Eu quero te dar a capa da reconciliação. Eu quero te dar o manto da autoridade sobre você de novo. Eu quero que você volte para o Pai, porque é só nos braços do Pai que você de fato vai ter o aconchego, o abraço, a direção, o cuidado. E Ele quer te colocar uma capa sobre você, quer tirar os trapos. Foi isso, porque o filho voltou cheio de trapos. Ele não tinha vestes novas, porque é assim, quem prova do mundo, das amizades do mundo, você tem muitos amigos, mas muitos amigos. Quando você está solteiro, e trabalha muito, e tem um dinheirinho ali, e sai para a night, ei irmão, mas tem tanto amigo. E aí o cara se enche no peito, pode deixar que eu pago a conta. E ele sai pagando tudo. E vai pagando, e vai pagando, e vai pagando. Ele quer aparecer porque as meninas estão de olho. E ele bota a chave do carro. Bota a chave do carro. E todo mundo fica olhando a chave do carro. E ele, eu pago a conta. E ele vai se inchando. E as meninas vão se encostando. Ele vai achando mais. Tá tudo bem. No dia seguinte ele fica sabendo das notícias. Desempregado. Aí ele quer ir para a night. Não tem dinheiro para colocar o combustível. E os amigos? Mentira, viu? Tá todo mundo lá, não quer nem saber de você. Ou quando você está lá na sarjeta, não tem ninguém lá. Eu já falei aqui, vou repetir, eu presto serviço voluntário, prestava, tem muito tempo que eu não vou lá, mas tudo bem. Faço parte do conselho carcerário. Pai, sabe o que dói meu coração? Quando eu estou passando no corredor, lá, professor, eu falo, Jesus, onde eu errei, pai? Foi na filosofia, foi na sociologia. Aí eu volto. Rapaz, o que você está fazendo aqui? Professor, aqueles amigos. Olha, que amigos, rapaz? Cadê eles? Você ainda usa a expressão amigos? Aí é o pastor Antônio, né? Não tem nada de professor nessa hora. Amigos, cadê eles? Quem está aqui te visitando? Eu uso até uma expressão que eu não vou usar aqui porque não pode. Cadê os seus amigos? Amigo, meu filho, amigo não leva para lá. Amigo não faz isso. Provavelmente quem vem aqui te visitar é pai, mãe, que são humilhadas, que eu não vou falar também, e você já sabe o que acontece. Os amigos, caiu fora. E o que Deus faz com um sujeito como esse?
quando recebe, assim como uma mãe vai visitar um filho num presídio, alguma coisa, muito dificilmente a mãe fala assim, eu não te falei, ainda que ela fale isso pela primeira vez, na segunda ela só quer saber que esse filho seja reconciliado e que ele volte e seja restaurada a sua vida. Quando esse jovem voltou para a casa do pai, o pai colocou um manto sobre ele do recomeço. O que Deus está te falando nessa noite, querido, é: não espere chegar a essa situação. Eu falo para os meus, ele está ali em cima, Breno e Bruno. Eu visito filho de outros. Os meus não o farei. E eles sabem disso. E a igreja agora sabe disso. Não o farei. Por um único motivo. Eu ensinei. Jamais vão dizer assim, olha, nunca tive uma oportunidade. Os outros não conhecem a história, então vou dar mais uma oportunidade. Mas o que eu conheço a história, sofrer humilhação, botar a mãe e o pai para sofrer humilhação por causa de um moleque que resolveu seguir o caminho errado, deixar a minha esposa sofrer a humilhação que eu vejo as mulheres passando no presídio, jamais. Antes deles, ela. Isso nós aprendemos em encontro de casais. Antes deles, ela. Eles vão embora. Quem fica? Ela. Então cuida da tua, tá? Aproveita e vai no jantar no Curuca. Faz o investimento aí, irmão. Vamos lá, né? Que eu já... O que é que esse filho fez para receber essa capa do recomeço? Foi o que ele fez. Algo simples. 3 coisas básicas. Uma delas. Primeiro, a capa da introspecção. O texto nos diz que esse filho caiu em si. Ele olhou para dentro de si. E percebeu que o lugar dele não era ali. Quantos dos filhos que não percebem que o lugar que está ocupando não é este lugar que Deus te colocou? E você precisa olhar para dentro de si, caiu em si. Quantos empregados o meu pai tem comida de sobra e eu aqui pensando em comer comida de porcos? Nós não sabemos a idade desse jovem, diz que era o mais novo. Provavelmente um jovem aí entre os seus 18 e 25 anos. Mas a primeira coisa foi ele olhar para dentro de si. A primeira capa que esse jovem veste é olhar para ele e dizer assim: realmente esse não é o meu lugar. Ninguém precisou avisar para ele, apontar e dizer assim: olha, como você está. Não, ele olhou para dentro dele e percebeu, caindo em si, a ficha caiu. Você já viveu uma situação dessa? Nossa, Deus, que besteira que eu fiz. Poderia ter feito assim, ou assim, ou assim. Poderia ter deixado um dinheiro, juntado um dinheiro. Nossa, quanto dinheiro eu gastei na minha juventude. Jesus. Quanto arrependimento eu tenho. Quantas roupas de marca que foi tudo e foi embora. Camisa de 200, 300 reais. Que besteira, para fazer o quê? Para mostrar que eu estava com um jacarezinho. Corta, vai. E para quem? Trabalhava feito um condenado, ajudante de pedreiro, batia maceiro o dia inteiro, recebia uma mixaria para depois comprar na Lojas Bruno, outras lojas que tinham por aí, tá?
Ó, rapaz, humilhou, hein? Né? Tinha outra Rangelô. Oh, Deus. E deixava lá o dinheiro todinho, às vezes em uma blusa. Pra quê? Nada. Pra cair 2 gotinhas de que-boi, acabou. Porque mancha essa, mancha outra de 100, de 200, de 500, do mesmo jeito. Ou então deixa que eu lavo, botava lá só para lavar. Caindo em si, percebeu que estava tudo errado, desnecessário. Ô irmãos, às vezes nós queremos viver de um jeito que não é necessário, é de aparência. Esse filho viveu de aparência por um bom tempo, enquanto tinha dinheiro, tinha amigo, tinha mulheres, roupas de marca, tinha tudo. Acabou, se viu no chiqueiro, agora ele caiu em si. Eu preciso voltar para a casa do meu pai. E eu não quero ser filho, eu só quero ser empregado. Ele agora reconhece que a paternidade do pai está muito acima da condição dele. Então, nessa noite, Deus está falando no seu coração, você precisa olhar para dentro de si, introspecção. É só você e você mesmo. Ninguém tem permissão de olhar dentro de você, que não seja você permitir, e isso aconteça com o Espírito de Deus. É só você que tem a condição de olhar para dentro de você e reconhecer seu estado de espiritualidade, só você sabe. Nós podemos olhar, falar, julgar, prejulgar, mas só você sabe o seu estado emocional e espiritual. Caindo em si, quantos empregados meu pai tem comida de sobra e eu aqui passando fome. Oh, querido, Deus tem um banquete para você, para de passar fome. Para de querer viver de migalhas, Deus tem um banquete. Eu estou preparando um banquete, uma casa, um lugar, e tem muitos aposentos, moradas para todos vocês. É só você decidir por ele. Mas tem uns que trocam o banquete de Deus pelos manjares do rei, pela aparência. Mas uma coisa que eu tenho aprendido com a vida, isso não quer dizer minha idade não, é porque, né? E com a Bíblia, que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Rapaz, eu tinha tanto cabelo, mas tanto cabelo, não sei quem é da época aqui que lembra, black desse tamanho, pá. A molecada adorava, caraca, que bacana, cabelo. Ó, as entradas. Está caindo. Tudo é vaidade. Pode fazer o que quiser. Tem gente que está esticando, né? Não vou nem falar dela aqui, porque senão ela vai me matar. Mas quando nós percebemos, a vida passou. E nós nos preocupamos com coisas tão simples, digamos assim, né? Vamos usar outro termo. E aquilo que é essencial, nós não valorizamos. E o que é periférico, valorizamos. Então, a primeira coisa que ele fez foi a introspecção. Segundo, a capa da não vitimização. Ele não ficou falando. Também, os amigos, porque eu ouço isso direto. Irmãos, eu morei em Kubitschek muitos anos. Renan está aqui para não deixar eu mentir sozinho. Morei em Kubitschek. Quem conhece Kubitschek? O Kubitschek é muito bom, o bairro. Conheci todos ou parte daquela época de alguns adolescentes, jovens.
da minha época, que é bem recente, há alguns anos atrás. Alguns anos. Não estão mais para contar história, alguns. E jamais vocês vão ouvir, mas é por isso, porque eu vivi com os amigos, e os meus amigos acabaram me influenciando. De jeito nenhum. Isso é historinha, tá? Isso é história. Isso é história. Você tem base de pai e mãe, não conta essa lorota pastor não, senão você vai ouvir que é lorota. É escolha. Você escolhe sim ou não. Ih, rapaz, no trabalho, batendo maceira, tinha um rapaz que fumava um charutinho da paz. Todo dia, ele, Antônio, quer um charutinho? Eu falei, rapaz, estou fora charutinho, não quero isso não. Simples assim. Não quero. Pronto. No outro dia, ele também. No outro dia, de novo. Na quarta vez, ele falou assim, ele nem oferece mais. Pronto. Não. Acabou. Nem ofereço mais, porque ele não vai querer mesmo. Antônio, vamos lá no baile funk, vamos fazer isso. Eu falei, rapaz, esse negócio não dá para mim, não. E olha que não é o que é hoje, não. Mas, enfim, não dá. Disse não. É simples. Não. O Kant, eu falei isso pela manhã, eu acho. O Kant disse que liberdade é você fazer o que você não quer. Porque se você faz o que você quer, você é escravo do desejo. Bom isso, né? É. Toda vez que eu digo não, eu sou livre. Agora eu quero. Sócrates, concupiscência, escravo do desejo, do desejo, do desejo. E esse aqui, essa história, escravo. Ele se derramou aos prazeres. Mas uma coisa bacana aqui, que ele veste agora a capa, dizendo assim, olha, eu pequei. Pequei contra o Pai e contra ti. Ele não diz assim, olha, culpado foi o meu irmão mais velho, culpado foi meu pai que me deu uma surrinha de vez em quando, culpado foi meu primo, foi o amigo. Não, eu pequei. Eu cometi o erro para com meu pai. Fui eu que cometi. Sem vitimização. Eu pequei contra os céus e perante ti, e não sou digno. Na verdade, João em Apocalipse diz que ele não encontra ninguém digno de abrir o selo. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, ninguém é digno de abrir o selo. Só aquele da raiz de Judá que é capaz de abrir o selo, porque ele é digno. Irmãos, todos nós somos pecadores. Inclusive esse que vos fala, talvez seja maior do que todos os que estão aqui. Mas jamais vou dizer assim, Senhor, foram meus amigos que fizeram isso comigo. Não. Daniel disse, eu decidi não comer os manjares do rei. E ele não comeu. E ele pagou o preço. Foi para a cova, foi para a fornalha, foi para tudo quanto é lugar. Mas ele não comeu. Ele decidiu. Teve muita gente comendo. Ele disse, não, eu só quero um vegetalzinho, uma água está suficiente. Eu ia passar uma dificuldade, mas se fosse o propósito, vamos lá. Então, você, meu irmão, amigo, jovem, criança, adolescente, no nome de Jesus, olha para dentro de si primeiro. Segundo, chega de falar assim, é o outro. Lembra de Adão e Eva? Chega Deus lá. Não, Senhor, foi esta mulher que o Senhor me deste. Ainda que ela seja carne da minha carne, ossos dos meus ossos, lindona, mas foi o Senhor, foi ela. Foi ela. Aí Eva diz, não, Senhor, foi aquela maldita serpente. É? Ninguém admite a culpa não, né? Então toma aqui, o homem vai trabalhar, suor, mulher vai sentir dor de parto, a serpente vai se arrastar pelo chão. Todo mundo expulso do paraíso.
O que Deus deseja nessa noite é que você fale assim: Senhor, Pai, Deus, fui eu. É só isso. Mas como isso é difícil. Como é difícil. Quer ver uma coisa? Uma briga entre um casal. Ah, mas você, né? Você também está falando. Você está rindo, que você já sabe que às vezes é assim mesmo, né? Aí quando o negócio está difícil demais, mas alguém tem que ceder. Dessa vez tem que ser ela. Na próxima vez tem que ser ele. Isso quando não ri muito não, hein? Quando não, vai ficar separado. Mas não admite. Ô homem, não estou te ensinando não, mas que eu estou aprendendo também. Admite logo. E cai no abraço, vai logo. Não tenta convencer não, rapaz. Você vai perder. É 29 mil palavras. Na 10ª palavra você já se atropelou, já perdeu o diálogo e acabou, meu filho. Confessa logo, fui eu. E pronto, vai para o abraço. E você já sabe do abraço que eu estou falando. Acabou. Querido, para de dizer que é o outro. Sou eu. Quem tem coragem de levantar e falar assim: Deus, eu pequei. Foi o que o filho fez. Pequei. Tem gente que vive amargurado, angustiado, mas não admite. Claro, último, a capa do arrependimento. Ele disse: eu pequei, eu porei no caminho de volta para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei. Ele encarou um caminho de volta. Sem arrependimento, não tem reconciliação com o Pai. Não tem. Não existe evangelho sem arrependimento. Não existe relacionamento com o Pai sem confissão de pecado. Pequei, errei, me arrependo. O arrependimento é um princípio básico da vida. Eu vou tomar rumo à casa do meu pai. Eu vou pegar um caminho de volta, porque ele sabia. E toda pessoa que sai da casa do pai, ele sabe o caminho. Ele sabe o caminho. Ele viveu longe, em outros lugares, experimentou muitas coisas, mas o caminho da casa do pai, ele sabia qual era o caminho. Mas ele poderia chegar lá e falar assim: pai, eu voltei, mas eu não quero a condição em que eu estava antes, agora eu quero outros privilégios. Eu não errei porque, na verdade, o Senhor não me educou direito. Não. No discurso dele é: levantar-me e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei, eu me arrependo de tudo. Deus está te falando nessa noite que é preciso arrependimento. E o arrependimento vem pela confissão. Pequei, pela fala. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Deus está te falando nessa noite assim: volta. Volta para a casa do Pai, ou volta para a casa do Pai. Mas uma coisa é certa: volta. Você sabe por quê?
Porque o teu lugar, o nosso lugar, é na casa do Pai. Qualquer outro lugar, o vazio vai permanecer. Porque o vazio que está no coração do homem é preenchido na casa do Pai. Pode procurar preencher com os desejos, com os prazeres, com as coisas, com o trabalho, com qualquer outra coisa, com namoro, com sexo, com tudo isso. Vai permanecer vazio, porque só pode ser preenchido pelo Pai. E ele sabia disso, porque ele teve tudo isso e percebeu que estava vazio. E só poderia ser preenchido pelo Pai. Mas ele teve que olhar para dentro de si, ele teve que não se vitimizar e, por fim, se arrepender. E aí, quando ele chega na casa do Pai, irmãos, tem um churrasco pronto. Parece que esse pai era brasileiro, porque tudo acaba em churrasco. Tinha uma festa para ele. Tinha uma festa para ele. Tem uma festa para você. Falei ontem no curso de pregação, né? Esse texto de Lucas capítulo 15 é o texto dos perdidos e dos encontrados. É a ovelha perdida nos primeiros versículos, que o pastor vai lá e encontra a ovelha, traz no ombro e cuida dela. E a próxima parábola é a dracma perdida, que a mulher procura diligentemente até encontrá-la. E em todas elas há uma festa. E por fim, Jesus conclui com a parábola dos filhos perdidos. O filho que saiu e voltou e tem uma festa. Tudo termina em festa, nos céus e na terra, quando eu estou na casa do Pai. Mas como toda a história, ela não finaliza aqui. O irmão deu uma de acusador. Mas esse teu filho voltou. E o Senhor agora está celebrando. Deus está te falando nessa noite. Não importa o que as pessoas vão falar, os irmãos, porque a decisão é sua. É sua. Esse filho não ficou pensando, o que meu irmão mais velho vai falar? Não. Ele voltou. Simplesmente, ele voltou. No nome de Jesus. Hoje, Deus separou esse momento para você, para todos nós, na verdade. É noite de confissão, é noite de arrependimento, é noite de voltar para um lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Irmãos, tem quase 25 anos de evangelho. Desses 25, quase 25, 19 como pastor. Mas nunca botei o pezinho para fora. E olha que já passei por algumas, que com certeza muitos aqui também. Mas o melhor lugar é na casa do Pai. Lembra aquela metáfora que eu já usei, eu concluo? Ninguém levou Moisés a sério. Ninguém. Ele é louco, ele é doido, ele é um velho ranzinza, está construindo uma arca no meio de um deserto, não sei para quê, ele é doido. Debocharam. Noé, eu falei Noé, tá gravado. Noé, tá vendo? Rapaz, o bom dessa igreja, todo mundo fica atento. Assume. Noé. Foi. E ali todo mundo debochou, correndo, brincando. E por fim a água caiu.
e 8 pessoas dentro da arca. Ela fechou e uma multidão fora. Quem estava dentro não queria sair, mas quem estava fora certamente queria entrar. Quem é você nessa história? Os que estão dentro da casa do Pai? Tá difícil, é chato, tá difícil demais. Permaneça, porque tem uma galera querendo entrar, mas tá botando um monte de justificativas. Mas aquele pastor é moderno demais. Mas aquele louvor é bom demais. Mas a igreja apaga a luz. O inferno é muito mais escuro. Não invente justificativa. Olhe para dentro de si. Olhe para dentro de si. Somos pecadores. Precisamos do Pai. E o melhor lugar para estar é na casa do Pai. É hoje, é agora, é agora. Talvez nunca mais, mas é agora para você, para mim, para todos nós. Coloque de pé no nome de Jesus, vamos orar. Vamos cantar, né? Claro.